Muito boa noite a você que nos ouve aqui na live do Entendo Nada Podcast. Você está ao vivo. Eu vou chamar nossa entrevistada, pega o sofá, pega a cadeira e pode sentar aí e apreciar, tá bom? Só um minuto que eu vou colocar minha convidada aqui e já volto para falar com vocês. Bem, enquanto eu não falo com a Vanessa Costa, porque a minha internet está bem lenta aqui, espero que vocês estejam me ouvindo. Enquanto isso, eu vou falando do Entendo Nada Podcast. Eu não sei se vocês já acompanham o nosso trabalho, sabem como funciona. O Entendo Nada Podcast, como o próprio nome diz, é um podcast. E a gente tem a missão, a gente encara assim, dessa maneira, de fazer lives, de fazer programas para explicar assuntos do cotidiano. Então, às vezes, a mídia, as pessoas de forma geral, não estão entendendo exatamente o que está acontecendo. Vamos ver se foi agora. Foi. Não foi. Não foi. Vamos ver. Vamos ver se vai agora. Foi. Batam tambores, façam orações. Se vocês tiverem mãos aí, manda energias positivas. Ai, ai, não tá indo. Aí, aguenta aí, gente. Não foge não, hein? Foge não. A audiência é muito preciosa pra gente. Aguenta aí. Agora vai. Mas eu tô sofrendo Agora aqui de. sim. Agora sim. Vai. É assim mesmo. Ou Eu seja, queria que todo mundo fizesse um círculo e fizesse uma oração nesse momento, porque a coisa finalmente foi. Bem-vinda, Vanessa. É uma honra estar com você aqui. obrigada. Muito obrigado por aceitar o convite. O segundo convite do Entendo Nada Podcast. Primeiro pelo podcast, depois a gente vai colocar o link para vocês ouvirem. E agora, dando o ar da graça numa live. Então a gente vai falar bastante de meio ambiente, vai falar bastante de alternativas para a gente combater a poluição. Eu já falei um pouquinho do Entendo Nada Podcast, já expliquei como é que funciona. E agora a palavra é sua, porque todo mundo está aqui aflito, roendo as unhas, te esperando e a conexão dá certo. Então eu queria que você se apresentasse para as pessoas e respondesse o grande mistério dessa noite, Vanessa. O que faz um engenheiro florestal? Obrigada pelo convite. Sofremos aí para conectar, mas deu certo. Bom, eu sou a Vanessa, eu sou engenheira florestal, engenheira de segurança do trabalho. Espero que não esteja dando muito eco, porque não consigo resolver. Mas e também tem um canal no YouTube de divulgação científica da área ambiental, onde eu trago curiosidades, trago o meio ambiente de uma maneira bem simples. Então, o que que faz o engenheiro florestal, né? Geralmente o pessoal confunde com ambiental. Quem me segue não confunde mais. Mas no início o pessoal sempre troca. O florestal tem várias áreas de atuação. O que eu posso mostrar para vocês é que todo dia vocês usam um produto que tem um engenheiro florestal por trás. Tipo papel higiênico, papel toalha, papel normal para escrever, lápis, móveis de madeira, papelão. Tudo isso tem um engenheiro florestal por trás, porque a gente está lá na produção da floresta. Porque existem tipos de floresta dentro da engenharia florestal. As florestas de proteção, que são as florestas que vão ser preservadas, e a gente tem as florestas de produção, que são as florestas que vão virar matéria-prima. Então, o engenheiro florestal, como engenheiro da parte de produção, ele vai estar lá na floresta, tentando fazer com que a floresta de produção ela te dê um benefício, né, no tempo certo e também da maneira mais sustentável possível. E, além disso, você também pode atuar na parte de preservação, que aí vai ser com ONGs, vai ser com os ambientais, né? Na área de produção, você vai lá, você pode trabalhar com licenciamento ambiental. Para você ter uma floresta, ela tem que estar de acordo com a lei. O licenciamento é simplesmente um monte de regrinhas que você tem que cumprir para sua floresta. Tá? Então, quando uma floresta ela é licenciada, então ela está certinha com a lei. Você pode trabalhar nessa parte de cumprimento legal da lei, que é a parte que eu já atuei. Você pode trabalhar na parte de
planejar uma floresta, aquela sementinha, cuidar todo o melhoramento genético, tem muita engenharia florestal. E depois já, tipo, uma floresta que eu vou fazer um móvel é diferente totalmente o cuidado de uma floresta que eu vou fazer papel e celulose. Porque uma floresta para um móvel tem que cuidar da madeira. A madeira não pode ter nó, tem que ser uma madeira mais resistente. Uma madeira que eu vou levar para papel e celulose é uma madeira que eu vou morrer. Essa madeira ó, tem que ter. Então, a madeira vai ser cozida, vai ser moída, vai passar por todo um outro processo. Então, a gente tem um cuidado florestal, não, a gente tem um cuidado da floresta diferente para cada uma dessas utilidades. Eu não sei como é que você quer levar esse podcast, porque eu vou falando. Boa, Vanessa. Agora você deu um belo panorama para a gente aqui que não sabe. Eu disse que era a grande pergunta misteriosa da noite, né? O que faz um engenheiro florestal. Agora, depois dessa mini aula aí sobre essa área, a gente está craque no assunto. Antes de entrar nas próximas perguntas, porque vão começar as polêmicas aqui, não sai daí, polêmica no ar. Eu tenho alguns salves, beijos e abraços para mandar aqui. Mandar para o André Caoro, doutora Cláudia Costa, que já foi entrevistada pela gente aqui, que esclareceu sobre o auxílio emergencial. Um para a Kátia, minha namorada, que entrou aqui, que está assistindo, beijão. Sarinha Dengosa, Priscila 6, quem mais aqui? Andréia 924 e Paula Ferreira. Agora a gente vai passar para a segunda pergunta. E a segunda pergunta, eu acho que não tem tema mais atual que esse, Vanessa. A gente tem alguns meses debatido aí. O assunto saiu um pouco de pauta, saiu um pouco da mídia por conta do coronavírus, por conta da pandemia. Mas a gente sabe que lá na Amazônia tem um problema muito grave acontecendo. E o governo brasileiro como um todo, ministros, presidentes, agências de regulação que cuidam daquela região, têm sido alvos de críticas mundiais. Então eu queria que você falasse para a gente qual é a real situação da Amazônia. É realmente grave ou há um exagero dos países e de órgãos internacionais? Bom, vamos começar do início. A Amazônia sempre teve problemas com desmatamento, né? O pessoal vive... A Amazônia sempre teve. Né? Não vou chegar aqui e falar que estava tudo bem antes, porque não estava. Mas o que foi que aconteceu foi que nessa nova gestão do governo federal é uma nova gestão que não tem assim nenhum planejamento de políticas ambientais. Então, esse novo governo tem uma visão bem duvidosa do que é uma conservação. Então, e ele já tinha um discurso anti-ambientalista antes de entrar. Tanto que antes do atual governo assumir, quando o Bolsonaro ainda era, então, eles acabaram de ganhar as eleições e não tinha nem assumido. A primeira decisão dele era uma decisão ambiental, era se o Brasil ia participar da COP25 ou não. Ele ia sediar, perdão. E ele já começou a mostrar ali que não queria sediar a COP, falou que não quero assumir compromissos, que eu não sei se eu vou cumprir. Então ele já começou a mostrar. E ele já tinha todo um discurso antiambiental. Então todo mundo que antes tinha que se controlar por causa das ações do IBAMA, porque era errado, tinha que fazer escondido, saiu todo mundo aí do escuro e resolveu fazer as coisas como se não houvesse controle. Então as coisas começaram a ficar feias ali em junho do ano passado, porque a gente começou a notar que o DETER, o INPE tem um sistema de monitoramento chamado DETER, que é o monitoramento em tempo real. São alertas de desmatamento, né? Que aí eles mandam para o IBAMA vai lá ver, não, essa área é legalizada, não tem estresse, não. Ou o IBAMA vai falar, não, isso daqui é desmatamento legal mesmo, esse alerta. E os alertas de desmatamento estavam mostrando que estava subindo muito. E aí o governo não curtiu muito, deu toda a polêmica, que foi tido o Ricardo Galvão. Mas o INPE tem uma série histórica, então assim, o INPE não inventou naquele ano aquele dado, tem toda uma série histórica de dados que você pode ver que realmente 2019 foi um ano muito, muito complicado, e o desmatamento a gente tinha assustado em junho do ano passado, em julho foi pior ainda, e aí a gente teve um grande aumento de desmatamento e a gente teve junto com isso o desmonte dos órgãos ambientais. Então, assim, estava tendo problemas na Amazônia com desmatamento e tal,
E o IBAMA, que faz essa parte de fiscalização, estava engessado, né? O IBAMA estava passando aí por vários problemas, inclusive o IBAMA hoje não pode nem falar com a mídia, não pode ter nenhuma assessoria, falar com nenhuma assessoria de imprensa, nada, né? Que é a lei da mordaça que eles falam. E o IBAMA simplesmente não pode mais fazer, e a gente teve, inclusive, o próprio governo federal desmerecendo o trabalho do IBAMA. Então, assim, é muito complicado. Tem muitos fiscais que estão correndo até risco de vida quando vão fiscalizar. Quando a gente tem o desmatamento, a gente tem a consequência do desmatamento na Amazônia, que é o quê? As queimadas. O cara vai lá, passou o correntão ou derrubou na motosserra mesmo, e ele vai lá tirar as madeiras que têm melhor valor econômico para ele, que ele acha que são boas para ele, e sobrou um monte de planta que ele não usou. O que ele vai fazer? Ele vai esperar essas plantas secarem, porque a Amazônia ela é uma floração úmida. E quando der ali o tempo de seca da Amazônia, que não é exatamente uma seca, super seca, que nem o pessoal estava falando aí, eles vão tacar fogo para aí poder usar essa área, geralmente para pasto. Então, deu ali pouco depois ali de julho, em setembro começou a vir as queimadas. E aí o mundo inteiro olhou para e falou, amigo, tem algo errado aí, né? E aí o governo federal ficou nessa, não, tá tudo bem, não. Sempre teve. Aí o sempre teve a famosa fumaça lá que juntou com uma frente fria em São Paulo, que deixou o céu de São Paulo totalmente escuro. E as imagens dos incêndios na Amazônia, as queimadas, para ser mais honesta, dava para ver de satélites da NASA. Então, assim, foi algo muito feio. E ano passado, quando a gente começou a notar isso, a gente avisou, olha, se vocês não cuidarem, vai dar problema com outros países, né? E não foi muito bem aceito, então. Esse ano, a gente de novo está tendo problemas com o desmatamento, vai vir as queimadas já, e a gente está no meio de uma pandemia que causa problemas respiratórios, então vocês imaginam a complicação que vai ser quando juntar a fumaça das queimadas mais coronavírus lá na área amazônica. Aí, esse ano, o governo resolveu colocar o exército, que não fez diferença nenhuma, porque o exército não é o IBAMA, ele ia estar lá combatendo, seria o IBAMA com o apoio do exército, mas não é o que está acontecendo. E a parte curiosa é que o exército recebeu mais investimento que o IBAMA e não fez as mesmas coisas. Então, assim, está muito complicada a parte da Amazônia. A Amazônia estima-se que ela já está 20% devastada. Se ela chegar a 40%, é um ponto sem retorno da Amazônia. A gente chama de ponto de inflexão. Então, assim, falta pouco. A coisa que eu mais escuto é eu moro na região amazônica e só vejo floresta. Porque eu ando por vastas áreas de floresta. A gente é um bioma grande. Não me admira você andar por horas dentro da floresta, mas o fato de ser um bioma grande não diminui nem um pouco o desmatamento que está acontecendo naquela área. Então, nós estamos sim, o mundo inteiro está vendo que a gente está com problema. Eu sempre gosto de chamar a atenção que não é só a Amazônia não, tá? A gente está com problema em todos os biomas. Inclusive, tentaram passar uma lei aí para perdoar o pessoal que desmatou em APP na Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela tem uma lei própria que é mais restritiva que o Código Florestal, até porque a Mata Atlântica é o nosso bioma mais fragmentado. E tentaram aí perdoar todo mundo, aí pegou mal, né? Tentou passar lá junto com a famosa boiada, e aí ele teve que voltar atrás nesse decreto. Então é muito importante a gente olhar que está acontecendo coisas erradas aí em toda a parte ambiental do Brasil. Agora, você falou aí, você deu um panorama aqui interno de como a gente está lidando com essa situação, mas é inegável que o mundo ele olha para a Amazônia. Eu não sei se com um olhar positivo, negativo, com quais intenções. A gente nem vai entrar nisso aqui para não alargar muito o assunto. Mas eu queria que você falasse para a gente, que é leigo, que sabe da gravidade da situação, o que isso pode impactar na imagem do país internacionalmente? O que o país perde com isso? Muita coisa. A gente ano passado, quando começou tudo isso, a gente viu que não estava tendo nenhum retorno das políticas ambientais, a gente avisou, olha, não vai conseguir exportar. Ninguém
quem que vai querer comprar de um local, de um país que não respeita o meio ambiente? Não deu outra. Hoje tem grande produtor rural, super produtor rural que não está conseguindo exportar e tem produtor de maçã do interior de Santa Catarina que também não está conseguindo exportar, porque assim, gente, tá terrível a imagem ambiental do Brasil lá fora. Então, assim, e tem motivos para isso, né? O governo estava falando que é comunicação, que é imprensa. Não é. A gente tem dados, tem muitos estudos científicos, né? Tem a Erika Bering, interessante, sobre as queimadas na Amazônia. A gente tem dados de satélite. Para quem fica falando da famosa NASA, o INPE usa satélites da NASA para verificar o desmatamento na Amazônia. Então, super confiáveis que nós temos do INPE. Inclusive, aí o INPE está chamando a atenção do governo, o governo está ali dando umas cutucadas no INPE para não soltar aí essas coisas, mas não tem como esconder, são dados públicos, todos nós temos que ter acesso a esses dados. O que está acontecendo é que eles fizeram de novo a GLO, né? A garantia de lei e ordem lá com o Exército na Amazônia, e que não está dando resultado, porque eles não estão efetivamente indo atrás dessas pessoas, até porque o próprio governo desmerece o trabalho do IBAMA, né? Que acha que eles dão multas demais. É complicado, é um setor que já não tem muito investimento público, e ainda as multas que deveriam ir por um fundo de proteção ambiental, ainda nem isso está vindo. Então, agora a gente está com uma imagem péssima, a gente está perdendo muito, mas muito investimento internacional. E agora o governo sentiu, tanto que está tendo uma pressão muito grande para o atual ministro do Meio Ambiente sair. Inclusive, o agronegócio está empurrando isso, porque o agronegócio está tendo muitas perdas. Perdas muito grandes financeiras, porque nenhum país quer mais comprar do Brasil, porque o Brasil está sendo visto lá fora como um dos piores países em relação à proteção ambiental. O que é muito triste, porque o Brasil tinha um pioneirismo muito grande em relação a isso. O Brasil era admirado lá fora. O Brasil sempre sediou essas coisas relacionadas ao meio ambiente, ele sempre cobrava de outros países. Então, a vergonha que foi a COP25, mas que a gente está fazendo agora, está fazendo o mundo inteiro perder a confiança no Brasil. Para quem quiser saber o que aconteceu na COP25, ou o que eu tenho um vídeo lá no canal contando direitinho o que aconteceu e vocês vão ficar de queixo caído. Salve especial para o Silas Personalizadas, que foi o homem por trás dessa caneca maravilhosa aqui, que fez essa arte, fez essa caneca pra gente. Abração para você. Salve também para o Carlos Birk. Salve para Leila Beatriz Costa, Jackson Moreira, Danilo Júnior e Alexandra Alves. Tem pergunta de gente que está assistindo a live aqui, tá chegando. O Uchi perguntou para você: quem são os maiores destruidores da Amazônia? Os pequenos ou os grandes produtores? Já vou emendar uma segunda pergunta dele. Existe alguma pressão sobre os pobres na região da Amazônia? Pressão sobre os pobres em que sentido será? Bom, eu vou abordar da maneira que eu entendi. O que mais está comendo a Amazônia é tragado. Isso não se tem dúvida. É o agronegócio avançando para cima da floresta, né? E pasto você não precisa de muito. O problema do pasto é que chega uma hora que ele exaure o solo. Então você vai desmatar outra área. Para quem não entende por que se faz tanto pasto, é por causa disso. Porque chega uma hora que você esgota o solo e aí não dá nem pasto direito no solo. E aí você vai indo para outros lugares. Sim, a gente tem problemas com pessoas mais simples que fazem, sim, queimadas na Amazônia. Né? Mas eu vejo de duas maneiras. Eu não sei se foi uma live ou com alguém que eu comentei isso, porque assim, tem coisas que você resolve. Tem gente que faz por má fé e tem gente que faz por falta de conhecimento. Né? O que falta talvez seja um trabalho de extensão rural lá com o pessoal, algum trabalho do órgão ambiental de lá. Porque para quem não sabe, dá para fazer queimada legalmente no Brasil, tá? Não é impossível. Só que você não pode simplesmente pegar e tacar fogo no que sobrou da sua lavoura. Você tem que pedir autorização ao órgão ambiental, porque você tem que ter um planejamento. Porque se você não sabe fazer a queima controlada, que geralmente a gente diz que vira uma queima descontrolada, você vai tacar fogo
Na sua app, você vai tacar fogo na app Área de Preservação Permanente. Porque todo mundo que tem área rural precisa ter, se você se enquadrar lá dentro no que diz o Código Florestal. Ou você pode tacar fogo na sua reserva legal, pode tacar fogo no seu vizinho. Assim, o que mais acontece da queima controlada é ela fugir do controle e ir parar na floresta. Então, falta para algumas pessoas orientação, mas o que vem do desmatamento é má fé mesmo. O pessoal já está desmatando o que é errado e já vai tacar fogo mesmo, porque eles querem fazer uso daquela terra. Inclusive, a gente teve aí várias unidades de ação dentro da Amazônia que estão sendo invadidas, várias áreas indígenas que estão sendo invadidas. Nós temos um problema também de garimpo legal dentro da Amazônia, que também causa desmatamento, para quem não sabe. Vanessa, tá cortando bastante para mim aqui, então eu quero avisar você e quem está assistindo aí, e eu fico revezando aqui entre olhando as perguntas que o Luiz me manda, os salves, e às vezes com a cara de mocorongo aqui, sem saber o que está ocorrendo. Mas é porque eu não estou entendendo às vezes. Mas no geral eu estou compreendendo o que está dizendo, o sentido principal. Eu É demoro um bom pouco para saber se o captar pessoal aqui. está, se está chegando cortado a minha voz para quem está escutando. Falem se está chegando, se não está, ou se está tudo bem, que pode ser a minha Alterno, internet. tem hora que chega inteira, tem hora que corta. Tá. Eu vou passar para a próxima pergunta, que tem bastante coisa para a gente falar aqui. E agora eu quero falar de uma coisa que deixou a gente assustada na semana passada, que foi o tal do ciclone bomba. E teve duas coisas, porque teve esse ciclone bomba e no Nordeste, alguns dias atrás, teve o ciclone tesoura. Eu nem sabia que existia ciclone bomba nem ciclone tesoura. Teve lá Esse na daí eu nem fiquei Paraíba, sabendo. no Rio Grande do Norte, um ciclone tesoura. É quando um ciclone já queimou, né? Pedra, tesoura e papel. Bem, a gente teve o ciclone bomba, a gente teve a enchente no Japão recentemente, que é um país extremamente organizado, um país urbanizado que matou bastante gente. Então, nós temos visto muitas tragédias naturais aqui no Brasil e em todo o mundo de uma forma geral. Isso é um resultado de como a gente tem tratado a natureza? Ela está dando troco na gente? É isso? Vamos por partes. Especificamente, o ciclone bomba não tem diretamente a ver com aquecimento global. O que aconteceu foi realmente ali um choque de massas de ar que gerou aí todo um sistema que acontecesse aí, né, que assustou muita gente. Mas, apesar de ele não estar diretamente ligado com com muitos outros que a gente viu. Vocês lembram ano passado, aquele monte de furacão que teve no Caribe, nível 5, um monte e passou muito seguido. Isso tem a ver com o aquecimento das águas do oceano. As águas do oceano, elas estão aquecendo e isso mexe com as massas de ar, que geram aí os ciclones, que geram aí os furacões e que mexe também com a seca e com as inundações, porque assim, esse aquecimento das águas do oceano, ele vai tirar umidade de um lugar, então a gente tem lugares que estão ficando mais secos e vai levar lugar que a gente vai ver o quê? Lugares que estão torrenciais. Você comentou do Japão, acho que foi ano passado a Indonésia também estava passando por enchentes terríveis. Em compensação, a Austrália estava passando por incêndios florestais terríveis porque não estava chovendo, e estavam passando pela pior seca da história. Então, tudo isso sim é ligado ao aquecimento global. Apesar de o ciclone bomba não ter tanto a ver, mas o aquecimento das águas facilita o acontecimento desses fenômenos naturais. E fora o fato do oceano também estar subindo de nível, que está fazendo com que ilhas comecem a sentir que talvez tenham até que mudar. Tem países aí que estão com risco de sumir ao longo dos anos. Então, o aquecimento global, o que incomoda a gente que tenta mostrar isso é porque você não vai ver a consequência disso amanhã. Seus netos vão sentir talvez a consequência disso, mas a consequência vai ser muito ruim. Mas aos poucos, as mudanças, por exemplo, a água mais seca, né? O que é uma floresta extremamente úmida. Gente, não é seca nível cerrado, tá? Quando eu comecei a explicar
que a Amazônia não tinha incêndio, muita gente vai ficar, mas estava no período de seca. Gente, quem tem período seco a ponto de pegar fogo sozinho é o Cerrado, que é o nosso bioma do fogo. No Brasil, Austrália, na Califórnia, são países que pegam fogo mesmo, naturalmente. Mas aqui é só o Cerrado, a Amazônia não vai pegar fogo sozinha. Tipo assim, uma única possibilidade seria um raio, mas no jeito que a Amazônia não duraria nem muito tempo um incêndio provocado por um raio. Mas sim, a gente está vendo aí aos pouquinhos mudanças que estão sendo causadas por causa do aquecimento global, já tendo branqueamento de corais, já tendo espécies marinhas morrendo. Então, assim, é bem, bem complicado. Beijão para Eli Bernardes, acabou de entrar. Ela foi a nossa primeira live aqui no Instagram. Ela fez uma live sobre meditação. Você pode entrar na página, no Spotify, lá no Spotify e no YouTube. YouTube, no caso, com imagens. O Spotify tem o áudio dessa live, né? Vou mandar um abraço aqui também. Era aí que a internet não está colaborando aqui, tá carregando aqui, tá meio devagar. Quero mandar um salve também para o Hermes Daniel. E quero já ir para a próxima pergunta. Desde criança a gente aprende que o Brasil é um país que tem muitos recursos naturais. E talvez o recurso mais farto que a gente tem aqui em relação a outros países seja a água. Nossos rios, o acesso ao oceano, mas especialmente aos rios, né, que é a água potável. Eu queria saber de você se a gente aproveita esse potencial como deveria e o que a gente poderia fazer além do que a gente já faz com a água potável que nós temos aqui no Brasil. Bom, o Brasil, em relação à água, a gente não tem problemas, né? Até há muitos anos atrás se tinha o problema da seca do Nordeste, que pessoas, né, não conseguiam. Hoje é um problema que foi até de uma certa maneira bem resolvido. Você não escuta mais falar tanto assim mais da seca do Nordeste. Eu acho que a gente, na verdade, eu acho que o problema talvez seja mais nós, como pessoas, aprender a utilizar melhor a água. Tipo, para muitos países é um absurdo que a gente dê descarga no banheiro com uma água limpa, porque para muitos países a água é um recurso que, olha, é da guerra lá. Não sei se foi no Oriente Médio ou se foi no continente africano, que estavam lá brigando por causa de um rio. Então, assim, a gente tem muitos recursos naturais, só que assim, acho que a gente como pessoa tem que aprender, principalmente reutilizar quem tem chuveiro esquentar de verdade, aquela água vai embora e é uma água limpa. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de tentar reutilizar essas águas, a água da máquina de lavar. São coisas que a gente ajuda. De vez em quando eu sempre falo para as pessoas que todo mundo quer começar pelo grande, né? Quero fazer uma grande diferença. Mas de vez em quando ajuda e muito. Mas falando mais sobre empresas, rios têm problemas de assoreamento, que é quando você desmata, o desmatamento aí de novo. Eu sempre falo que floresta é essencial para tudo. Quando você tira a mata que fica na borda dos rios, que é a mata ciliar, é uma das matas mais importantes para a floresta, porque assim, ó, a mata ciliar é onde tem uma grande concentração de animais, porque eles vão lá beber água. Então ali tem uma fauna enorme. Só que assim, todo mundo quer ficar perto do rio, e isso acaba, por N motivos, o pessoal faz desmatamento. Inclusive tem cidades que são na beira do rio e que tem enchentes todo ano. Né? O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é um exemplo disso, que a cidade é construída no rio, então todo ano tem enchente, todo ano são as mesmas notícias, porque a cidade está em um lugar que seria, pela lei, preservação permanente. E a lei define dessa maneira, mas como é área consolidada, já é outra coisa. Né? A lei veio de outra maneira, mas é por isso que tem enchentes. O que acontece quando a gente tira a mata da beira do rio? Não tem mais as árvores, as plantas para segurar essa terra. E essa terra, ela vai para o fundo do rio. E o que acontece? Isso facilita muito o transbordamento. E, dependendo do caso, esse assoreamento também pode até secar o rio. Porque você pode colocar tanto material ali que o rio não vai mais conseguir fluir da mesma maneira. Então, esse é um problema que a gente tem muito no Brasil, o problema de assoreamento de rios.
E esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que ter cuidado também com esgoto. O Brasil ainda não trata direito seu esgoto. A gente teve uma discussão agora sobre o saneamento, sobre privatização do saneamento e tal. Saneamento não é realidade para muitos e muitos brasileiros. E isso, essa falta de saneamento, também faz com que os rios que os rios sejam mais poluídos. Isso que deveria ir para uma área de tratamento de esgoto, volta para o rio. Então, assim, acaba sendo aí. Então, assim, é tudo sempre muito interligado. Você dá para ver que o meio ambiente sempre uma coisa puxa a outra, porque nunca é um problema. Você mexe na floresta, você mexe em várias coisas, a água, você mexe com várias coisas, porque tudo é um ecossistema que funciona interligado. Salve para o José Iago Costa, acabou de entrar, seja bem-vindo. Você falou por cima de um tema aí, já vou emendar a próxima pergunta aqui, vou aproveitar a oportunidade. O que você está achando desse marco do saneamento básico e da privatização das empresas de saneamento básico? Você acha que é uma boa? Qual é a sua opinião? Olha, eu não me aprofundei muito no tema, porque eu tô com um trabalho aí bem corrido, mas assim, eu estou esperando para ver se vai funcionar essa privatização do saneamento, porque assim a gente vai lidar com recursos que são públicos, com coisas que deveriam ser públicas. A maioria dos países isso não funciona dessa maneira privada. Então, eu fico com medo de não tornar, já não é acessível para todo mundo o saneamento, mas eu tenho medo de ser mais inacessível ainda. Mas eu não me aprofundei, eu prefiro não entrar muito a fundo nesse assunto. É só ali por cima mesmo, então. Boa, mais uma pessoa acabou de entrar aqui, o Rai.drone, bem-vindo, manda bala nas perguntas aí nos comentários. Tem uma outra pergunta aqui, que é a respeito de um fenômeno especialmente urbano que nós temos vistos em grandes cidades, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, que são as hortas comunitárias e as hortas verticais. Você acha que é uma tendência que veio para ficar? Você acha que realmente tem impacto no meio ambiente? Em suma, o que você acha dessas duas práticas? Hortas comunitárias e hortas verticais. Eu curto muito a ideia, né? A gente estuda dentro da engenharia florestal um pouco sobre isso, um pouco de arborização urbana, um pouco de acessibilizar essas coisas. Então, eu sempre acho bom. O que eu gostaria que as pessoas conhecessem mais as plantas nativas, porque a gente lida muito com plantas exóticas, com tudo isso. A gente não conhece as nossas frutas, os nossos alimentos nativos daqui. Eu gostaria muito que isso fizesse parte. Eu curto muito a ideia, eu vejo aí o pessoal, como é que é, os pais e as mães de plantas, eu acho legal. Eu curto muito quando as pessoas tentam ter de alguma maneira contato com a natureza. Eu só não gosto quando compra a planta lá e deixa morrer. Né? Tadinha da plantinha, tava lá de boas, aí vai lá, você leva para casa e não cuida da plantinha nem para regar. Mas agora de artes comunitárias, eu acho isso muito, muito importante, principalmente para o desenvolvimento de crianças, porque você ensina para elas tanto uma alimentação saudável quanto um contato com a natureza, ou que ela pode produzir um pouco do alimento que ela consome. E eu acho isso muito importante no geral, porque geralmente essas hortas que são comunitárias, hortas verticais, elas também não têm agrotóxicos, geralmente coisas mais orgânicas. Então, isso ensina também que não é fácil fazer uma coisa orgânica, né? Por isso o pessoal fica lá, porque o produto orgânico é tão caro, não sei o quê. Gente, é caro porque não é fácil. Porque o pessoal toca um monte de agrotóxica, porque é mais fácil fazer isso e se livrar de todas as pragas do que fazer o que o pessoal faz com o plantio orgânico, que é muito mais complicado para você fazer manejo de praga, porque tem. Tá? O problema que eu estou no Tiago é que tem praga, sim, porque é uma monocultura, acaba atraindo um monte de bichinho. Eu, no geral, eu vejo com bons olhos todos esses movimentos que estão vindo aí, não só de horta vertical, hortas comunitárias, os pomares também. Eu só queria que isso fosse também mais acessível para todos. Tipo, por exemplo, em Santa Catarina tem um pomar comunitário em Jurerê Internacional. Aí você fica, mas amigo, por que em Jurerê Internacional? Tipo, você deveria estar em zonas mais pobres, né? Tipo, árvores frutíferas e tal. Então, o que me incomoda nesse ponto é que não é acessível para todos. Vai estar lá em quem
né, tem um pouco mais de condição e não talvez É nas uma áreas coisa meio mais cult ainda, pobres. né? É uma coisa cult, que não é É, popular, não é acessível. Eu sei como que é. Porque eu é, falei de horta vertical aqui, porque eu li. Na verdade, eu nunca vi uma horta, uma horta vertical perto de mim. Eu vejo que tem na cidade de Jardim, nos bairros nobres aqui de São Paulo, mas em lugares de tráfico comum, em bairros mais populares, a gente não vê. Então eu falei porque eu li e já vi reportagens, mas ver de perto eu nunca vi. Acho bacana, sensacional, mas ver mesmo eu nunca vi. você tem a mesma visão que eu, tipo, só não chega onde é que deveria chegar, né? Onde que realmente vai fazer a diferença. Mas aí, quando eu descobri que tinha Exatamente. Jurerê, eu falei, mas gente, a ideia é linda, maravilhosa, mas eu queria lá nas zonas mais pobres da cidade, né? Não aqui. Com um monte de Pessoal, casarão em volta. o pessoal precisa manter o tanquinho em dia lá, né? Os gomos do abdômen, né? Mandar um abraço pro Bufonaria Humor, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, tamo junto. Eu vou apressar aqui algumas perguntas. Eu vou focar em duas perguntas especialmente. Essa aqui é que eu estou mais curioso de ouvir, porque eu sei da sua capacidade, eu sei da sua inteligência, do seu talento, e a gente está Ai, meu numa Deus. fase. Você viu? Dei moral, dei moral. A gente está numa fase que talvez, não só no governo federal, em várias esferas aí, não tenham as pessoas adequadas para os cargos certos. Pessoas que não sejam de carreira, pessoas preparadas. E é a primeira vez que eu tenho a chance de perguntar para alguém que entende do assunto sobre isso. Se você fosse ministra do Meio Ambiente, o que que você faria? Não é fácil responder isso. Eu sei. Não sei se eu aceitaria o cargo, não. Acho que eu jogaria lá pro fiscal do Ibama do Twitter. Mas eu acho que primeiro a gente tem que entender os problemas do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande, com 5 biomas totalmente diferentes. Os 5 biomas têm problemas, né? Nós temos o bioma Pampa, que está passando por desertificação. A Mata Atlântica está extremamente fragmentada, Cerrado e Caatinga com pressão do agronegócio para cima e acabando, são solos muito bons, mas são solos sensíveis que estão sendo destruídos aí por causa do agronegócio, e a Amazônia que não preciso nem falar, né? Porque essa tá na mídia, mas também tá na mídia e não tá, não faz diferença, porque não, as coisas lá continuam igual. Eu acho que primeiro é a gente entender e entender muito, entender o conceito de preservação também. Por exemplo, as pessoas acham que proteger a natureza é manter a árvore em pé. A árvore está em pé, está protegida, está ótimo. Como se comunidades tradicionais que morassem lá não fizessem parte daquele lugar. E faz, tanto que as unidades de conservação têm tipos de unidade que inclui, né, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, todo mundo que faz parte, que evoluiu junto com aquela área. Então eu acho que daria sim um pouco de respeito para esse pessoal que está passando aí por um momento muito complicado. E acho principalmente que tentaria entender os problemas e fazer políticas públicas que fossem eficazes, porque o Brasil ele tem um problema de ele ter leis lindas. Sério, o Código Florestal, somente o anterior, era lindo. O artigo 225 da Constituição Federal, que é o artigo que fala de meio ambiente, você quer morar nele, quando ele fala que o meio ambiente é para todos, o meio ambiente que tem que ser justo, não sei o quê. Você fala, meu Deus, que lindo! Eu quero morar nesse artigo. Mas aí, quando você vê essas leis ambientais na prática, elas não são assim. Então, é fazer políticas públicas que sejam realmente eficazes e aplicáveis. E investir nos órgãos ambientais, porque o que está se fazendo hoje com os órgãos ambientais é muito triste. Então, porque você depende deles e você tem que dar sim poder para eles poderem notificar, multar, aprender e se tiver que destruir, destruir. A Polícia Federal faz isso, né? Quando tem coisas de contrabando. E assim, se você não destruir um trator que está fazendo estragos na floresta, esse trator vai ser colocado de novo em ação. Então é muito importante você entender. Eu acho que o maior, como qualquer pessoa que fosse assumir, é entender antes de querer mandar. Porque quando você chega lá, é que nem trabalho novo, né? A gente está sempre aprendendo, porque depois você vai lá e assume essas funções e coloca elas em prática. Principalmente entender e fazer políticas públicas que sejam eficazes e que sejam inclusivas ao meio ambiente como um todo. E entender que o meio ambiente não é só a floresta em pé, é rios, é tudo em volta dele, são as zonas, unidades de conservação tem zonas de amortecimento,
Porque não é tipo simplesmente a área de preservação e depois acaba, porque senão é uma transição muito brusca para uma unidade de conservação que tem um monte de espécies nativas. Então, eu acho que seria realmente pensar por esse lado e entender, assim, tem outro problema que eu vejo disso, que foi a demonização da indústria florestal. Tanto que eu tive que vir o ano passado no Twitter e falar, gente, vamos com calma. Vamos com calma, que não é porque está cortando uma árvore que o negócio é todo errado. Porque tem um distanciamento das pessoas da indústria. Então, eu sempre, quando eu vou falar da engenharia florestal, eu gosto de mostrar que você consome. A engenharia florestal está dentro da sua casa, e para isso a gente precisa cortar árvores. Só que eu preciso cortar árvores de uma maneira sustentável. Então, eu preciso ter instruções normativas que me orientem direitinho, leis estaduais. Para quem não sabe, quando a gente vai fazer um licenciamento ambiental, eu tenho que olhar a lei, o CONAMA, né, o CONAMA 237, que todo mundo conhece, lá do licenciamento ambiental. A gente tem que olhar as leis do estado e, dependendo do lugar, as leis do município. E você tem que respeitar todas elas ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente entender que o meio ambiente ele é muito mais complexo do que a gente pensa, que ele não é tão simples. Então, eu acho que realmente esse é um caminho, é a gente entender a importância dele como um todo, entender que ele é diverso. Esse é um outro problema que a gente tem com as políticas federais, porque o Brasil ele tem 5 biomas diferentes um do outro, então uma coisa que você aplica em um, de vez em quando não funciona tão bem quanto o outro. Por exemplo, Mata Atlântica tem lei própria, porque precisa ter uma lei própria na Mata Atlântica. Eu gostaria que outros biomas também tivessem uma lei própria, que fossem mais voltadas para as suas próprias características. Mas, para mim, seria mais ou menos esse o caminho. A gente tem 9 minutinhos para encerrar, vou dar uma acelerada aqui. O Luiz Rossi Eu falo falou... demais. Não, imagina, você pode falar o tempo que você quiser aí. Eu que tenho que falar menos das minhas vezes. O Luiz falou assim, Flávio para presidente e Vanessa para ministra do Meio Ambiente. Eu quero responder da seguinte maneira essa questão. A Vanessa tem capacidade. Agora, como você vai esperar que um homem desse seja presidente? Eu tentei cobrir a tomada com a cortina e nem isso eu consegui fazer. Imagina eu gerindo, tomando conta de um país. A Edilene Mesquita falou, que é a esposa do Luiz Rossi, né? A Vossa Excelência dele, disse que o Luiz Rossi está estragando o meio ambiente. Não sei como, com a palavra, o Luiz, que é o outro apresentador aqui. Ela falou também da caneca, que está bem legal. Eu quero só mostrar aqui mais uma vez, dizer que logo, logo vai ter uma promoção, vai ter um sorteio, vai ter uma coisa bem bacana sobre essa caneca maravilhosa que o Silas Personalizados fez. Eu vou fazer a última pergunta para você, para a gente encerrar, porque só tem 8 minutinhos. Eu acho que quem está ouvindo aqui pela primeira vez você falar e quem já te conhece, está fascinado com esse mundo. Porque a gente acha que meio ambiente é a árvore, é a queimada, é a plantinha e ponto final. E no máximo comer uma comida vegana. Não é. Tem muito mais coisa, tem muito estudo, tem muito trabalho por trás. E eu queria que você falasse para quem está ouvindo como que a pessoa se torna uma engenheira florestal. Bom, essa parte ainda bem que é fácil de responder. Mas, através do vestibular, eu acho que todos os estados têm. Quando eu comecei em engenharia florestal, eu fiz em Santa Catarina. E tinha 2 universidades, que era a FURB, que era a Universidade Regional de Blumenau, não sei. E a UDESC, que é onde é que eu me formei, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina. Uma coisa que eu já quero deixar avisado, porque todo santo dia, quando eu abro as minhas mensagens, Instagram, Twitter, Vani, fala sobre o curso de engenharia florestal, Vani, eu quero ser engenheiro florestal. Então, se eu conseguir essa semana, se eu não conseguir, no máximo, no início da semana que vem, vai sair um vídeo só sobre engenharia florestal, sobre o que esperar do curso, como é o curso e como é o mercado de trabalho, porque são as perguntas que eu recebo diariamente. Mas, para quem quer fazer, é vestibular, é um curso muito legal. Só vou dizer uma coisa, não vão para o curso achando que vocês vão ficar enfiados na floresta, porque vocês não vão. Não é floresta o nome do curso, é engenharia florestal. É cálculo que não acaba mais, vocês vão ter, já no primeiro ano tem cálculo, matemática, física, química e estatística. E depois tem evolução, depois vai misturar tudo junto, e depois mistura com árvore ainda. E é cálculo que não acaba mais. Então, se for entrar na engenharia florestal,
entrem com um curso de engenharia. Não entrem com a visão de um curso que é só biologia vegetal. Então, essa dica que eu dou, vamos já esperando outra coisa, se vocês estão achando que vão ficar 5 anos dentro da floresta. Me perguntaram uma vez se pegava celular, onde é que eu estudava. Assim, gente, o curso é na cidade. Não é todo dia que a gente vai para o mato. Inclusive, a maioria do curso é em sala de aula com uma calculadora. Boa, muito bom. E depois você manda o link pra gente do vídeo, do seu canal, para divulgar. Eu vou deixar você encerrar essa live depois, fazendo o seu jabá, falando do canal Versada, falando o que que é. O último minuto vai ser dedicado a isso. Eu vou falar aqui rapidinho de beijos e abraços que tem anotados. O Leandro Martins vai ser o nosso próximo programa, jornalista, cara aí de renome aí no mundo do jornalismo. Vai falar sobre os relacionamentos do século XXI, as mudanças que a gente tem passado aí. Rafael Feitosa, que sempre acompanha a gente aqui. Mariana Mirabete, que foi nossa última live, nossa penúltima live, aliás. Micael Augusto, nosso ouvinte número 1, o Clark Gable de Guarulhos, como o Luiz Rossi diz. E o Luiz Fidelis, que esse sim foi nossa última live. Maestro, síndico, o homem múltiplo. Ele conduz uma orquestra, mas na verdade ele é uma orquestra em forma de gente. Ele faz um monte de coisa. Canais de contato: e-mail entendonadapodcast@gmail.com, Facebook Entendo Nada Podcast, Instagram Entendo Nada Podcast, Twitter Entendo Nada N Podcast, e tem o nosso canal no YouTube também, onde a gente coloca as lives, evidentemente, e onde coloca também os episódios do podcast na versão áudio para você que quer ouvir e não usa o Spotify. Vanessa, brigadão, fiquei muito feliz. A gente teve aí um périplo para entrar no ar, deu trabalho, foi confuso, mas valeu muito a pena. Eu sei que quem viu essa live ficou muito feliz, gostou muito do que você falou, e vai começar a te acompanhar no Twitter, no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, porque certamente aprendeu muito, você quebrou muitos mitos e esclareceu muita coisa pra gente, tá bom? Brigadão, você pode fazer sua despedida e terminar fazendo o seu jabá. Fique à vontade, vou ficar só ouvindo e assistindo aqui. Bom, então eu agradeço o convite, fiquei muito feliz de participar da live. Não sei se deu para esclarecer as coisas, mas a gente tenta. Bom, eu faço divulgação científica em todas as redes sociais. Todo dia tem notícias ambientais no meu Twitter, com comentários dependendo do assunto. Tem dias que eu só jogo a notícia lá. Mas eu faço divulgação científica principalmente no YouTube e no TikTok agora também, porque a gente vai acompanhando aí a galera. Né? Se todo mundo está indo pro TikTok, a gente vai lá fazer ciência no TikTok também, quebrar mitos por lá também. E aqui no Instagram eu também tenho material exclusivo. Então acompanhe o Versada by Vani e Vani Costas em todas as redes. O Twitter ele é pessoal, então é Vani Costa 10. E eu aguardo vocês lá. Para quem tiver dúvidas, qualquer coisa pode me chamar aqui pelo Versada mesmo. E então é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal participar dessa live. Boa! Só quero dizer uma última coisa. A Leila Beatriz Costa elogiou a live, disse que foi ótima. Parabéns. Parabéns para você, Vanessa Costa, pelo conteúdo. E essa live, quem gostou, quem quer ver de novo, quem quer indicar para os amigos, essa live vai ficar hospedada no IGTV, como é comum. Sempre que uma live acaba, ela já fica lá. No nosso canal no YouTube. E ela também fica na versão áudio no nosso podcast, o Entendo Nada Podcast. Fechou, galera? Tamo junto. Salve para Silvana Bremen, entrou por último aí. Para todo mundo que acompanhou, obrigado a vocês que acompanharam, mandaram perguntas, ficaram quietinhos. Um abraço especial para o meu primo, que está aí, o Guilherme Filho, que nunca tinha assistido. Seja bem-vindo, participe mais vezes também assistindo. Um abraço e um beijo para todos vocês. Valeu, gente. Valeu, Vanessa. Valeu, Luiz, que está me assessorando aqui pelo celular. Tamo junto, hein, galera? Vem mais lives e mais episódios por aí. Até!